Olá, hoje vamos falar sobre o novo nascimento, nascer de novo. O que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto? Qual é o conhecimento que você tem sobre esse tema? Qual é a relevância, qual a importância desse acontecimento? Queremos permitir que a palavra de Deus nos fale e assim eu e você poderemos tomar nossa decisão, tirar nossas conclusões e termos o poder do alto para fazer as escolhas corretas. Vamos orar neste momento. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor é e que tem feito no nosso viver. Pedimos perdão pelas falhas e pecados, rogamos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua mensagem. Dá-nos a Tua graça e paz nesse dia, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queremos inicialmente falar sobre a nossa condição, a minha e a sua, de todos nós que nascemos nesse mundo. No capítulo 14 de Jó, versículo 2, ele fala que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Esses bem poucos dias possa ser, quem sabe, 50, 60, 100, até 1000 anos, como as pessoas antes do dilúvio viviam quase isso. Mas o certo é de que vai chegar um momento em que vai morrer. Ele diz, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ou quem sabe, em meio ao mundo de pecado, não vai ser uns dias assim todos de sol brilhante, problemas, adversidades, vamos encontrar. Ele fala, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias cheio de inquietação. Isso é uma realidade para todos nós que nascemos nesse mundo. E eu poderia utilizar o texto de Salmo 51, versículo 5, onde ele menciona de que eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ou seja, todos nós que nascemos temos ao menos duas coisas em comum. Primeiro, nascemos e segundo, nascemos pecadores. Então, precisamos de uma mudança, de uma transformação em nossa vida. Então, não resolve simplesmente nascer. É preciso nascer de novo. Não nascer simplesmente fisicamente aqui. Cristo, na sua entrevista com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, ele fala sobre a importância e a necessidade de um novo nascimento. E quando Nicodemos tenta, quem sabe, desconversar, mas como pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? No capítulo 3, versículo 5, Cristo fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele é enfático, nascer da água e do Espírito. Se você abrir também a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele fala regenerado, nascido. Quero ler com você. Carta de Pedro, onde ele faz menção de ser regenerado pela palavra. Então o batismo ele representa não simplesmente o próprio ato em si, de ser ali um símbolo do nascer de novo, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, fala, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Então, regenerados pela palavra, pré-requisito para o batismo. Tanto é que Cristo, na sua comissão, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, um pré-requisito e fundamental para o batismo, para sermos batizados, é sermos evangelizados, ensinados. Quando ali Filipe encontra com aquele eunuco, ele fala, o que me impede de ser batizado? Ele disse, crer, é lícito se crer. Ele disse, eu creio. Então, é preciso crer. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Pré-requisito para isso. Para sermos batizados. Agora, como? Qual é a fórmula? Qual é a forma? Será que existe uma fórmula? Uma forma também? Se você for na carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1, ele fala, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante em minha vida? E ele fala, de modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então,
Eu morri para o pecado. E como eu vou representar publicamente que eu morri para o pecado? Versículo 3 ele fala, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, morri. O velho homem, a velha mulher, morreu, foi sepultado. E o versículo 4 ele fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele usa essa figura de linguagem, de que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressurgiu pela glória do Pai, nós também morremos ao começarmos a estudar a Bíblia. Vamos a cada dia permitir que seja morta a natureza terrena, todas as obras da carne, ira, dissensão, inveja, homicídio, glutonaria, feitiçarias, todas essas coisas que nos afastam de Deus, as obras da carne, vai sendo morta a cada dia. E então, ao levantarmos da água, ressurge para a nova vida. Justificados, como se não houvéssemos pecado ali, o ato do batismo, e ao levantar, começar um novo processo, a santificação da qual o apóstolo escreveu, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação a cada dia. Ainda é pelo estudo da palavra, da oração, da comunhão, pré-requisitos básicos para o batismo. Temos a passagem de Mateus capítulo 28, onde menciona-se ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas algo tem me chamado a atenção. E até mesmo paguei um preço caro por isso. Os discípulos, no livro Atos dos Apóstolos, nas cartas, não utilizam essa fórmula. Você não encontra na Bíblia uma única citação onde eles têm usado as exatas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderia citar vários textos, vou citar pelo menos alguns. Atos 2, versículo 38, por exemplo, diz, arrependei, convertei-vos e sede batizado em nome do Senhor Jesus. Se você pegar também o próprio texto de Atos, capítulo 10, onde Pedro é levado a evangelizar Cornélio, ele fala, como pode alguém recusar a água, esse que recebeu o Espírito assim como nós? Então os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então você vai encontrar as palavras em nome de Cristo, em nome do Senhor, ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Várias passagens onde ele utiliza essa, não vou dizer que é uma fórmula, mas é as palavras que ele utilizava. E percebe que eles não estão muito ligados a essa questão se é a exata palavra em nome de Jesus Cristo ou em nome do Senhor. Até mesmo quando o apóstolo Paulo, quero até ler esse texto com você, em Atos, aqui, capítulo 19, fala sobre o encontro com Apolo, que não tinha sido ainda completamente orientado em relação ao batismo, e ele agora é orientado e ele é batizado. Diz o texto, ele pergunta, em que fosse batizado então? No batismo de João, capítulo 19, e aqui o versículo 5, ele orienta mais claramente sobre Cristo, sobre o dom do Espírito, como aconteceria, e diz que eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E diz que então, depois disso, impondo as mãos, diz que desceram sobre eles o Espírito Santo. Então, é mencionado isso. Tem outro texto também, onde é falado para Paulo, Atos capítulo 16, falando sobre o carcereiro, a conversão do carcereiro. Capítulo 16, versículo 31. Depois, trazendo-os para fora, diz, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 30. Versículo 31 diz, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha que interessante. Crê. E como eu vou crer? Através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é importante que você e que eu estude a palavra, que creia nos ensinos do Senhor. Quero ler com você um outro texto que está no Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 24, onde Cristo diz o seguinte: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, a importância de utilizarmos o nome de Cristo. Nada tendes pedido até agora em meu nome. Então, Cristo já havia cumprido o seu ministério, ensinado, evangelizado, morrido para salvar a todo o ser humano, todos aqueles que crê. E ele, então, fala, até agora nada pediste em meu nome. Então, qual deve ser a maneira de aproximarmos de Deus? Diz que não há outro meio, outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Cristo. E assim os discípulos fizeram, nos batismos, nos ensinos. E eu quero ver ainda com você, Colossenses capítulo 2, nos dando orientação, capítulo 2, versículos 12. Colossenses, falando um dos textos falando ainda sobre o batismo, e o outro sobre a maneira onde formos realizar obras, seja palavra por obras, ações. Diz assim o capítulo 2, versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele fala que tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Então, o batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. De que eu e você, ao sermos batizados, ao crer na palavra de Deus, ser ensinado a guardar todas as coisas, os mandamentos, a adoração, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, temos que cuidar dele. Então, ele diz, fostes sepultados, mergulhados na água, mortos para o mundo e ressurge para uma nova vida. E aqui, no capítulo 3, versículo 17, ele fala o seguinte: revesti-vos, vou ainda do versículo 12 a seguir, ele fala, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Revesti-vos, olha só que interessante, que mensagem. As virtudes devem ser cultivadas depois do batismo, no novo nascimento. Revesti-vos como eleitos de Deus, sendo santos, amados. Colossenses 3, a partir do versículo 12. De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai. Ele fala mais, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Agora, olha que ponto interessante que ele fala. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite em vós. Por isso que eu falei a importância. Muito mais que simplesmente seguir uma fórmula, se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, ou em nome do Senhor, ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que isso. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aqui ele fala um ponto que deve despertar a você e a mim. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então talvez isso não tenha te despertado ainda sobre a maneira, não sei como você foi batizado ou se foi batizado. Muitos ficam apegados, mas qual deve ser? Qual é a sua igreja? Qual é a sua denominação? Então muitas vezes ficamos muito apegados a isso, e Cristo veio justamente para derribar essas paredes de separação, esses preconceitos, essas ideias preconcebidas que nos levam a afastar, ao invés de agregar, de juntar-nos a Cristo. Mas deve ser através do que? Da palavra de Deus, como assim diz o Senhor, isso é importante. Isso deve ser importante para nós. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Quando fui batizado no ano 93, foi me perguntado, você crê em Deus, o Pai, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Eu disse que sim.
E continuo crendo dessa forma, em Deus, o soberano, o eterno, criado, existente por si mesmo. Creio que ele tem um filho, e com esse filho criou todas as coisas, não filho simplesmente quando esteve aqui, mas que é filho da eternidade, filho do seu amor, e que juntamente com esse filho criou todas as coisas, e que os dois podem ser adorados, são os únicos que podem ser adorados. E creio que se manifesta através do seu Espírito, que é algo que eu não posso explicar. Diz assim como o vento que toca em você, que toca nas plantas, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus e Cristo quer morar em mim e você em Espírito. Eu não posso explicar, mas aceitar, creio. Mas se você me perguntar, mas você crê numa Trindade? Aí sim, não, eu não creio. Isso me custou bem caro. E é esse o cuidado, é o despertar que eu quero que você entenda. Hoje se pergunta de forma diferente. Eu estou mencionando a comunidade do qual fiz parte há muito tempo. Se pergunta, crê em Deus? 2 pontos. Uma unidade de 3 pessoas coeternas, coiguais, existentes por si mesmo. Aí sim, aí muda a conversa. Porque a pergunta naquela época, quem sabia era essa a ideia, é como uma profissão de fé: se você crê em Deus, crê em Cristo e crê em seu Filho, então seria batizado em nome de Cristo, em nome do Senhor, ou Yoshua. Eu não vou estar preocupado com isso, se é alguém da comunidade de Israel que pensa que deve ser usar essa palavra. Eu, sinceramente, não me preocupo com isso, porque o próprio Cristo não se preocupou. Diz, eu sou, me enviou. Ele é o desejo das nações, a pérola de alto preço, Emanuel, Senhor justiça nossa. Não estou preocupado. Ele até fala, quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas em seu punho, qual o nome do seu, qual o seu nome, qual o nome do seu filho, se é que o sabes. Então não deve ser essa a minha maior preocupação, mas sim ser uma nova criatura. Habitar em minha vida ricamente a palavra de Deus, que aí eu vou poder ter a consciência de tomar a decisão correta. Se a minha consciência não me acusa, tudo bem, mas se ela me acusa, maior é Deus do que a minha consciência. Então, um pequeno despertar para você. Não sei se você havia ainda se preocupado em relação a isso. É o único texto, Mateus 28, versículo 18 a 20, onde fala da grande comissão e onde ele menciona em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E somente no 2º e 3º século é que isso passa de maneira formal a fazer parte da comunidade cristã, justamente para adequar-se à doutrina da Trindade. Mas, como diz o apóstolo Paulo, eles não tinham tais costumes nem a igreja de Deus. Mas se alguém quer ser contencioso, que assim o seja. Mas desde que nós entendamos de que o mais importante é ser a nova criatura, e de que não está referindo-se a 3 pessoas coeternas e coiguais, porque não é isso que a palavra de Deus está nos orientando. Que o Senhor o abençoe, espero que tenha te abençoado de alguma maneira essa mensagem. Nosso próximo tema, estaremos fechando a série de estudos dos 4 evangelhos, 38 temas, e depois estaremos trabalhando o livro de Atos, onde vamos falar sobre meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, onde Cristo traz uma mensagem de conforto para os discípulos, e de promessa de que, mesmo voltando para o eterno, estaria com eles cada dia através do Espírito, guiando, fortalecendo a cada dia para que os discípulos e que eu e você também sejamos a cada dia muito mais que vencedores. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que nos guie a cada dia. Dá-nos a tua paz, a tua graça, nos faça vencedores. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.